Se você quer exercer sua profissão legalmente em Portugal, com a sua qualificação brasileira e ganhando em euro, reconhecer o seu diploma é obrigatório em quase todos os casos. E para fazer isso, você precisa adaptar o seu diploma brasileiro através de um procedimento que é chamado de reconhecimento acadêmico. Olha, 100% das pessoas que nós já ajudamos aqui no escritório chegaram com informações encontradas na internet, ou achando que é muito simples ou achando que é muito complexo. E na verdade não é nenhuma coisa nem outra. É um processo estratégico, mais do que tudo ele é estratégico, e precisa se atentar caso a caso. Então, dependendo do cenário, ele vai ser mais complexo ou vai ser mais simples. Muito em linhas gerais, existem 3 adaptadores possíveis para você fazer o seu diploma brasileiro funcionar em terras portuguesas, né? É o reconhecimento automático, o específico e o de nível. O automático mais simples, como o próprio nome já diz, o específico e o de nível têm trâmites semelhantes, mas com propósitos diferentes, um mais acadêmico e o outro mais profissional. Saber qual desses 3 caminhos seguir é a primeira etapa do processo. Então vamos lá, tentando fazer aqui uma analogia com eletrônicos, tomadas e adaptadores. Você vai precisar entender, primeiro, os componentes do seu eletrônico, ou seja, aqui nessa analogia, o seu eletrônico é o seu diploma brasileiro. E aí tem o diploma brasileiro, histórico escolar, enfim, tudo que envolve essa mecânica dele, por assim dizer. O segundo passo é identificar a tomada que tem a voltagem mais compatível com esse seu eletrônico. Ou seja, onde é que eu vou ligar esse meu eletrônico a ponto de não queimar ele? Como eu vou fazer ele funcionar? Ou seja, aí a tomada é a Universidade Portuguesa. E então, sabendo esses 2 pontos, o adaptador que vai ser capaz de ligar esse eletrônico nessa tomada. Ou seja, qual é o trâmite para o reconhecimento mais adequado para o seu caso. Então, antes de você escolher qualquer adaptador e qualquer tomada aleatória, você precisa entender o eletrônico que você tem, verificar a tomada mais compatível e usar um adaptador certo que vai fazer ele funcionar nessa tomada. Pode ser que você escolha um adaptador qualquer, uma tomada qualquer e acabe funcionando? Pode ser, mas pode ser que você perca dinheiro, perca tempo e as coisas não funcionem. Por isso é importante você estar bem informado antes de realizar essa tarefa. Pegando aqui um exemplo prático bem recente no nosso escritório. Uma farmacêutica que é formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, já estava morando em Portugal e queria exercer a profissão dela, de formação, né? Ela queria ser farmacêutica também em Portugal. E ela sempre achou que era algo muito complexo, todo mundo falava para ela que não valia a pena, e ela primeiro quis fazer uma consulta com a gente para entender qual era o tamanho da dificuldade, né? O que ela precisava fazer. Bom, para ser farmacêutica em Portugal, você precisa primeiro ter 3 anos de licenciatura e depois mais 2 anos de mestrado, né? Mas muita gente já faz o mestrado integrado, que são 5 anos, muito semelhante à graduação do Brasil, que também são 5 anos. Mas aí, ao invés de mestre, você é chamado de bacharel no Brasil. De cara, a gente sabia que o caso do farmacêutico é de reconhecimento específico. Não é um dos casos de reconhecimento automático e não faria sentido para ela o reconhecimento de nível, porque o objetivo dela era trabalhar como farmacêutica. Então, a gente já sabia, por experiências anteriores, que o caso dela era de um reconhecimento específico. Bom, passada essa análise preliminar, que no caso foi rápida pelo conhecimento que a gente já tinha anterior, veio em seguida a parte mais trabalhosa, que é comparar minuciosamente o currículo do curso dela com o das diversas universidades portuguesas possíveis. Então, entender o histórico dessa universidade, com outros casos. A gente tem um banco de jurisprudência, por assim dizer, de situações semelhantes. Buscamos se alguém da Universidade Federal de Minas Gerais, com o currículo dela, já tinha passado por uma situação semelhante, qual tinha sido o resultado. Enfim, então, feita essa comparação, já tendo a universidade identificada, a etapa seguinte é de reunir toda a documentação necessária, autenticar o que for preciso, né, com o apostilamento de AIA, complementar o que estiver faltando e preparar por escrito um requerimento. No caso dessa farmacêutica específico que a gente está usando como exemplo, foram precisos alguns contatos com a UFMG para adaptar certas informações do histórico dela para a realidade portuguesa. Bom, tudo pronto e montado. Esse requerimento é enviado online mesmo para a DGES, que é a Direção-Geral do Ensino Superior. Depois de enviado esse documento para a DGES, a comunicação passa a ser feita junto à universidade que foi escolhida. Vocês vão ajustando se tiver alguma pendência para ser suprida, se tiver algo a ser complementado, o pagamento da taxa. Então, tudo isso é feito depois do envio para a DGES. A partir do momento que a documentação for toda enviada, inclusive a taxa, e a universidade confirmar que está tudo certo com a documentação, ela tem 90 dias para emitir um parecer. E aí esse parecer pode ser deferido, deferido com ressalvas, deferido parcialmente ou indeferido por completo. Deferido com ressalvas nada mais é do que, olha, você tem o seu grau reconhecido, você tem o seu diploma reconhecido, desde que cumpra algum requisito aqui. Aí geralmente é passar numa prova, ou então cursar alguma disciplina, ou então fazer um estágio. Essa ressalva, né, é uma condição
que vai depender da análise do caso. O deferido com o parcial pode ser um grau abaixo, então se você pedir um título de mestre, eles podem te conceder o título de licenciado, e aí você precisaria cumprir mais 2 anos de mestrado para poder ter o direito ao grau de mestre. Então essas são as possibilidades, né? São essas 4 alternativas de resultado. Qual vai ser o resultado? Depende muito da análise caso a caso. Se você tiver uma situação X, você pode ter simplesmente um deferimento completo, não precisa fazer nada, não precisa fazer prova, pronto, você já é considerado mestre. Mas também, dependendo do cenário, você pode ter um deferimento com ressalva, ou um deferimento parcial, ou até um indeferimento. Bom, essas são as etapas para você buscar o seu reconhecimento de grau acadêmico e fazer funcionar o seu diploma brasileiro em Portugal. É bom frisar que esse é um serviço que você não precisa contratar alguém para te representar, você pode fazer por conta própria. Nós aqui do escritório oferecemos isso como uma forma de proporcionar mais assertividade, te dar mais segurança nessa etapa, em todos os trâmites, até porque a gente já tem um histórico, a gente já conhece, já fizemos diversos processos e a gente pode te dar mais segurança no qual vai ser o resultado. E como funciona isso, né? Primeiro de tudo, a gente faz uma consultoria inicial. Nessa consultoria inicial, a gente já colhe as informações, o que você já tiver de documentação já pode trazer, a gente já consegue fazer uma análise prévia. E aí, depois dessa consulta inicial, geralmente a gente pede mais documentos para você e a gente já te entrega um prognóstico. Esse prognóstico te dá uma boa ideia de como vai ser o seu trâmite daqui para frente. E aí, com esse prognóstico, você pode optar por seguir sozinho ou, se você quiser, a gente ajuda com todas as etapas até você ter o parecer da universidade. É um trabalho que vai desde o início, desde entender o que você tem, até buscar a documentação, fazer o requerimento e te entregar o resultado da universidade. Bom, se esse é um serviço que faz sentido para você, se você gostaria de um auxílio profissional para poder seguir com o trâmite de reconhecimento do seu diploma, ou se você deseja apenas uma consultoria inicial também, fica à vontade, pode entrar em contato com a gente, aqui do Posse Dourado Advogados. Provavelmente você está vendo esse vídeo, vai ter algum link ou na descrição, ou vai ter um formulário embaixo, então fica à vontade para entrar em contato com a gente e eu acredito que a gente vai conseguir te ajudar da melhor forma. Certo? Um grande abraço e até a próxima.